Oi, pessoal, boa noite. Hoje tem papo cabeça. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, saúde mental, né? Descompasso da vida pessoal com a vida profissional, na questão do mundo corporativo, né? Tem tanta gente aí dodóizinha no mundo corporativo, né? Então, a gente vai trazer aí a doutora Lília, ela vai nos apoiar. Opa, ela já está aqui, né? Já vou te chamar, doutora, segura aí, para falar sobre esse assunto que é um assunto tão delicado, tão sensível, não só para a sociedade como um todo, né? A gente tem um colaborador dentro de uma empresa doente, não é fácil, né? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Olá, tudo bom? Olá, boa noite, deu Boa certo! noite, deu certo. Eu não me dou Não muito bem falei com que o ia dar, Instagram, mas tudo bem, tudo bem. Um dia eu me mas acostumo. não tem. Isso daí é uma coisa. É natural, doutora, fica tranquila, porque eu sempre. No começo também eu ficava desesperada, assim, sabe? Depois a É, gente vai aprendendo. Pessoal, boa noite para quem está entrando, obrigada, né? boa Terça-feira aí de noite, carnaval. todo Tá mundo. entrando, né? Tá, Legal, que bom. sim. Eu falo que hoje só está aqui realmente quem quer ouvir, quem precisa, ou porque está se conectou com o tema, ou porque conhece alguém que está passando por essa questão, né, Uhum. doutora? Boa noite, Então, não vamos. Luana. Ayrton, Ah, boa é tão noite. gostoso, né, quando a gente Aham. vê o povo que a gente conhece dando uma força entrando, né? Eu Nossa, acho é muito bom, né? legal. Olha aí. Doutora, ah, Oi, não, Fê. o tempo ruge, né? Deixa eu ver se Vamos eu não consigo perder fi- tempo. fixar aqui Aham, o título, né? Vamos ver se eu aham. consigo, porque eu nunca fiz isso daqui também, tá vendo? Não é só, fica tranquilo, tá vendo? Então não é só, vamos ver se eu consigo fixar Ok, o, saúde o mental no mundo comentário. corporativo. Muito Mas bem. vamos ver se vai fixar. Não sei se dá, mas tudo bem. Foi a primeira vez que eu fiz. Ó, não vai rolar. Oi, Lu, boa noite, tudo bem? Então vamos lá. Doutora, Vamos lá. saúde Aham, mental, descompasso aí do mundo corporativo. Hoje a gente está vivendo um momento diferente da sociedade, a gente está passando por uma crise sanitária. Então, dentre várias coisas que já acontecia no mundo corporativo, a gente ainda tem esse agregador aí sim. vamos dizer que é um algoz, né, de tudo isso que tá acontecendo. Oi, Thay, a Uhum. Thay. Tayane tá E aí. aí, tá aí. E aí, quando a gente pensou até nesse título, né, foi no Uhum. sentido de agregar valor para as pessoas, Aham, pensando porque hoje essa questão da crise sanitária, ela é um item a mais, mas essa questão de saúde mental e sim. descompasso, tanto da vida pessoal para a vida profissional no mundo corporativo, é uma coisa que já existe há muito tempo, inclusive quando Nossa. era presencial, Sim, né? sim, sim. E aí, quando a gente tem um olhar de desenvolvimento humano, de cuidar do outro, e até de uma questão de terapia, na parte de psicologia, como que a gente olha isso, né? Depois eu Tá, vou, eu vou pedir para você se apresentar, e aí depois tá. você já dá continuidade no tema. Então, agora é com você, manda ver. Tá, vou mandar. Bom, meu nome é Lilian Probato, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho com crianças, mas sou mais focada em adultos, adolescentes, famílias, que eu trabalho na abordagem sistêmica, casais, dou assessoria realmente de orientação familiar. E hoje, como você falou, no consultório, vem desembocar todos esses problemas de saúde mental que você está me Uhum. dizendo nas corporações, no trabalho, Isso. né? Então Uhum. eu vou abordar sobre esse aspecto do que você encontra de queixa no consultório. E, claro, Certo. falar das causas que vêm. Isso que você falou da crise Isso. sanitária, perfeito. Na verdade, tem gatilhos que acontecem. Tá. Sempre houveram Uhum. gatilhos. Isso. Hoje tem esse a mais.
que impôs não só uma mudança, uma alteração no ponto de vista, no comportamento do colaborador, mas também de quem comanda essas corporações. Sim, Então, exato. as pessoas ficaram perdidas e parece que desestruturou um tanto todo aquele alinhamento que havia tido e que o pessoal estava em luta para conseguir, né? Porque de um tempo para Certo. cá, né, houve uma conscientização, em parte, porque eu vou explicar por que em parte, de muitas empresas que elas passaram a olhar com outros olhos para os seus colaboradores. Muitos problemas de saúde, distúrbios, transtornos, que nem o burnout, que é o ápice, né? Problemas de suicídio, problema de transtornos de humor e desencadeadores também de outras questões de estresse e várias síndromes que começam a aparecer por conta da insatisfação e da falta de qualidade de vida que as pessoas começaram a sentir na própria pele. Não é verdade? Na verdade, a crise sanitária ela só foi Foi só só um explodiu, né? catalisador a mais Isso, é para um acelerar um catalisador. processo. É, Né? isso. Então, de um tempo para cá, as pessoas veem novos propósitos das empresas, missão, valores, Isso, tem toda exato. aquela estrutura, a mudança de foco, técnicas, tem programas para formação de gestores, gestão A pública, gestão gestão de à distância. pessoas, e aí uma infinidade de cursos, uma infinidade de técnicas e métodos que vieram dar suporte tanto para quem trabalhava como para quem comanda, para visando Sim, não só a qualidade de vida como um lucro a mais, porque a concorrência ficou acirrada. Agora você é imagina com a verdade. crise sanitária e esses procedimentos, esses processos que vinham caminhando, eles esbarram numa incerteza, numa insegurança de muitas pessoas. Né? Você tem que mudar toda a tua visão de mundo. Né? O Ayrton É está verdade. falando aqui, gestão à distância você tem que gerir os seus colaboradores à distância, gera um outro tipo de problema. É aquela coisa do Sim, trabalho solitário que você... Tenho muitos pacientes que ficam no seu quarto o dia é inteiro, verdade. de manhã até à noite. Né? E aí começam a aparecer outros problemas. O trabalho, ele se torna mais denso, porque esbarra com problema de internet, problema de equipamento, problema de facilidade de acesso. A gente costuma falar em psicologia, né? Que o que nos faz humanos é a nossa linguagem. Não é nem É a razão, verdade. é a linguagem. E o que nos une é a linguagem, mas também o que nos separa é a linguagem. Isso, o que eu Certo. quero dizer com isso? Você se expressa num grupo dentro do teu local de trabalho, onde é um local específico para desenvolver aquela atividade. E assim, mesmo assim é Exatamente. difícil a comunicação. Agora, você vai para casa, aí a tua casa vira um local onde várias funções elas começam a ocupar o espaço. Né? As Exatamente. É mães com isso seus mesmo. filhos, olhando a aula, em todas as famílias, a empregada que não pode vir, então ela acumula, por exemplo, e divide com o pai o trabalho doméstico, cozinhar, ajudar filho na escola. E não raras vezes eu atendo meus pacientes e alguma paciente com as crianças do lado. E eles Com vêm, eles sobem a certeza. cabeça, né? E assim, é tudo. E coisas que a gente não via, né, antes, agora a gente vê. Então, assim, Exato. encavalou funções, ou seja, a pessoa não tem o seu horário para trabalhar. Ah, tô cansado, vou para casa dormir. Não. As pessoas trabalham no quarto, né? Exato. Então, É aí, isso isso mesmo. tem um agravante. E aí chega de fim de semana, a pessoa não tem nem para onde ir. Porque
Que não Hoje pode mais o sair. pessoal alcançou, terminou com muita restrição por conta, porque ninguém suporta, né? Ficar com Ô, as crianças doutora, dentro de casa, aquele esquema. Por outro lado, isso traz a demanda de você adaptar teu lar para aquilo, né? isso E é. convive, Boa. quer dizer, tem seus pontos positivos e os pontos negativos, se está dentro de casa. Uhum, Mas é verdade. isso, se a gente pensar em saúde com relação ao trabalho, você vai ter que se adaptar muito rápido e vai ter que também criar novas formas de você lidar com essas situações. Quando, muitas vezes, Tá. os seus gestores, os seus coordenadores, os diretores, nem eles sabem o que fazer. Isso que eu ia comentar, porque esse momento, tipo, se você não tiver uma liderança que seja. Porque ele não está mais controlando se você está no computador, se você não Não. está. Então, assim, mudou até a forma de você liderar seus colaboradores. É muito mais uma liderança por confiança e na competência e de Sim, resultados, só isso. que em contrapartida, a gente tem uma super pressão também porque de uma forma ou de outra as pessoas não estão vendo e se você não entrega é porque você estava enrolando, né? Tipo, eu escuto Isso, muito isso. isso. E aí a cobrança vem lá de cima, né? Exato, é. Que Isso é cobra para aquele que está todo mais mundo, a baixo, todos os escadinha, níveis, né? todos os níveis. Então fica a É, pressão interna aumentou muito, muito, né? exatamente, é. E as pessoas, aí a gente vai chegando, não é nem questão de a corda arrebenta do lado, mas não é isso que eu quero dizer. Mas Uhum. veja, a pressão é tão forte, mas tão forte, e também as ameaças até imaginárias de todos. Exato. Nossa, como eu Porque escuto você, de colega essas coisas assim. sim, porque na verdade, quem recebe a pressão lá embaixo, Ah, o que vai pensar primeiro? Meu emprego está em risco. exato. Eu vou perder meu trabalho, eu tenho uma família para sustentar. Então aí, esses gatilhos, Márcia, eles começam a se tornar gigantes. Nossa, cara. Gigantes, gigantes, né? Então, assim, no consultório acaba eclodindo tudo isso. Vem aquele paciente estressado com medo de perder o emprego, vem aquela paciente que diz que não sabe mais o que fazer para entregar as coisas, que não depende dela, depende de um contexto, É aquele que diz verdade. assim, não estou produzindo resultado, mas o mercado está parado, e lá em cima a cobrança, e aqueles. Uhum. E tem um outro problema que acontece muito, 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 muito. E já vinha acontecendo. E me parece que aí ficou mais evidente agora com toda essa situação, esse novo formato de trabalho. Que é assim, Tá. a gente estava falando que as empresas, ao longo dos anos, vieram se adequando para oferecer um ambiente de trabalho mais adequado, um modelo de gestão mais moderna, uma Isso. forma de enxergar seus colaboradores com mais humanidade. Isso até na Uhum. configuração dos espaços internos do local de trabalho. Só que aí, nós estamos supondo um modelo teórico. Só que Isso. quem faz Exato. rodar isso são pessoas. São Concordo, é verdade. pessoas normais, comuns, com problemas. Então, não é porque é um PO, não é porque é um CEO, que essas pessoas não têm Uhum. problemas, inclusive É verdade. emocionais sérios. São Uhum. pessoas que têm uma história de vida, que talvez passaram muitas dificuldades, lutaram muito para chegar onde está com medo de perder também seu lugar, e está. Bom, as pessoas lutam para manter seu espaço. Tem Exato. pessoas Virou que se uma guerra louca, né? Já guerra era uma coisa louca, era agora muito lascou, louco. né? E Porque o assim, mundo corporativo ele é competitivo naturalmente, né? sim. Para quem E não gosta disso, não entre. agora você imagina uma pessoa que tem um problema de autoestima, né? Que é muito comum se falar isso. Uma pessoa É. que tem uma insegurança
vinda de um trauma infantil, que tem dificuldade de ter iniciativa, de mostrar serviço, de se pôr em público, aquela pessoa mesmo, mais né? tímida, que não faz seu marketing pessoal. Aí tem os descompassos começam a ficar ruins, né? Pessoas cobradas por um desempenho, até muitas vezes, eu também tenho muito paciente com isso, são cobrados de um desempenho muito além do limite Além, eu ia suportável, falar, né? além. E ter assim, pessoas contestadas, tem setores que não se conversam, gestores que não sabem fazer gestão. Então, assim, Uhum. isso provoca uma decepção tão grande na pessoa que está As pessoas. se colocando como um colaborador, uma pessoa que tem um plano de carreira na sua cabeça, se esforça, e aí esbarra, Estuda. estuda e se desenvolve, e aí de repente acontece uma reviravolta na empresa e vai tudo por água abaixo. E aquele Nossa, que vem gente. para a gestão não sabe fazer gestão, que traz um amigo, porque a gente sabe que existem cargos e funções que as pessoas se sentem seguras e se sentem mais confiantes se trouxer essas pessoas de confiança. Quando a equipe é Sim, boa, ok. Mas quando a equipe chega, e eu já vi situações devastadoras, e isso não por sério. trabalhar em empresa, por ouvir relatos de pacientes. E olha, Só no consultório. eu não estou nem falando dos colaboradores que chegam e querem receber tudo de mão beijada, que não veste a camisa da empresa, Que tem isso, que tem os bonitão, né? então, Tem os os bonitão PowerPoint, bonitões, né? que nem tem um paciente meu, se ele estiver ouvindo, ele logo vai saber que é ele. Ele fala assim: agora Aham. funcionário está arrumando o atestado da moléstia, vamos dizer assim, né? Ah, sim, sim. Da moléstia, Aham. que é para não trabalhar. É verdade, eu já Tá ouvi isso cheio também. disso. Então, Meu não é a Deus. questão desse tipo de funcionário, porque tem também esse lado. Nós não Tem. estamos falando dessas Aham. pessoas. Nós estamos Sim. falando porque essas pessoas, elas não adoecem. É isso que eu ia falar, esse povo não Não fica doente, adoecem. né? Porque eles não Não. têm, Não tem tipo, comprometimento. comprometimento, não tem É, compromisso, não tem responsabilidade. Nós estamos falando que esse grande número de pessoas afastadas por algum problema emocional, físico, né? São pessoas de alta responsabilidade. Porque aqueles que não têm não adoecem. é verdade. Mas não É adoecem verdade. mesmo, né? Assim como as pessoas mais com aquele perfilzinho psicopático, que pode estar até no comando de empresas, também não adoecem. Porque esse pessoal não se toca. É da E aí essas essência pessoas do psiquismo da pessoa, né? e não gera. Eu acho que esse momento, assim, bem, eu acho que qualquer líder, antes dele ser líder, ele tem que ter empatia, né? Eu acho que se Sim, ele não tiver a sempre. empatia, ele não nem teria que pensar em ser, Na né? Assim, acho verdade, que às vezes ele ocupa a cadeira de líder, mas na verdade ele é um chefe cacique do tempo antigo. Então são essas exatamente. incompatibilidades que também aparecem e atrapalham a saúde emocional, a saúde mental dos Uhum, colaboradores. Porque, na sim, verdade, a pessoa espera, vamos dizer, chega um gestor novo, todo mundo tá. animado, gestor novo, aí eles começam a ver que aquele Uhul. gestor não é gestor, ele não sabe nem falar do que ele faz ali. Ele não Ele está consegue nem delegar as coisas que ele não, deveria delegar, né? não delega, não tem comunicação, não é transparente, o alto Isso é. nível de exigência. E assim, muitas dessas pessoas que estão em patamares mais altos, que têm esses problemas emocionais, vindos lá de Ah, trás, eles exercem uma liderança autoritária. sim, E é eles, verdade. queiram ou não, eles têm medo de concorrência.
Parece Verdade. incrível, mas tem, fica visível. Um psicólogo, quando ele ouve um paciente, um cliente falar das experiências que ele tem lá dentro, das coisas que ele ouve, Uhum. certamente fica claro para a gente quem é Doutora, que então, está desviando pen- e trabalhando fora do contexto. pensando nesse raciocínio que você está falando, eu estava lendo umas coisas de pesquisa que eu estou pesquisando, e eu estava lendo sobre a questão de um líder narcisista, né? E o Aham. líder narcisista, uma das coisas que fala lá no artigo que eu estava lendo, é que ele é assim, eles não falam isso, mas eu vou tentar traduzir para ficar fácil para as pessoas, porque é muito Tá, sim, científico, então fica sim. chato. É, Mas uma das coisas que ele falava assim, que ele é aquela pessoa que, primeiro, ele quer ter controle de tudo, tem que ser do jeito dele. Se o colaborador não fizer o que ele quer, ele já vai lá pro que eu falo que é pro paredão, né? E sim, e mesmo que se o colaborador, e aí ele tem as pessoas que, de uma forma ou de outra, ele sempre vai ter lá, então, que na realidade essas pessoas acham que elas são, eu vou usar o termo amada ou querida, mas na realidade ele está usando. Só que aí é um jogo, né? Você me usa, eu sim, te uso, você me dá um aumento, é um sim, troca-troca, vamos se dizer assim. Mas no primeiro momento que ele se sentir ameaçado dessas pessoas, ele vai descartar. E aí, uma descarta. das coisas que eu achei bem interessante, que eu que me chamou a atenção, é que ele que fala assim no artigo, né? Então vamos imaginar, ele é narcisista, tudo isso daí, e aí, se ele entender, aí ele tem um colaborador que ele é mais autônomo, ele vai lá e faz alguma coisa, tá correto, não tem erro, não tem nada. Mas o fato da pessoa ter tomado uma atitude, às vezes sem falar com Nossa, ele, alguma coisa do nossa, tipo, ele dá um X na pessoa e acabou. Então ele fala que o líder narcisista é aquele cara que ele é o mundo é só para ele. Esse tipo de líder, ele pode gerar uma equipe doente, certo? total, total, doente, É, total. porque para mim Porque faz todo agora você sentido. Quando eu imagina, li, veja só, um ah, líder narcisista, autoritário e perverso, porque os narcisistas, ele perverso, é tem um verdade. perfil perverso, ele maltrata mesmo, né? Ele faz assédio Nossa, moral, ele tem uma série de comportamentos perversos. Se tá. ele está numa equipe, tem uma pessoa lá, muito esforçada, que está lutando para crescer, Fazer está as lutando para coisas. fazer umas Aham, coisas, progredir na vida, ter uma família para sustentar. E uhum. aí, de repente, essa O Ayrton pessoa, falou que 80% 80% são são assim. assim. Olha, Ayrton, não está Lascou, longe Ayrton, disso, lascou. não. Não está Casa mesmo. caiu. É, Caio, cuidado aí com a Ah, cabeça, hein? Então, aí, ah, o que que acontece? Acontece que esta pessoa que está lá, ela também tem alguma questão emocional, é uma pessoa aham. excelente, mas não se cuida. Tá, Vamos é imaginar, não me verdade, tem cuido. isso também. Eu não Tá vou bom. cuidar, né? Ah, eu dou conta sozinha, a vida é assim mesmo, é normal. Não, não é normal. Vai se cuidar, porque certamente esse líder narcisista vai fazer essa pessoa pensar que ela é louca, vai fazer ela pensar que ela é doente, vai fazer ela pensar que ela não tem capacidade, que ela não está adaptada, que ela não entrega nada certo. E não raras vezes eles, líderes narcisistas e outros tipos de patologias, ele vai armando Sim, com a sua rede de contato para fritar aquele colaborador que às vezes simplesmente esqueceu de oferecer pipoca para ele na saída, sabe? Uma coisa porque assim, tem isso, né? Me coloque tapete vermelho porque eu preciso passar, preciso né? Quase isso. passar. Então, às vezes a pessoa é tímida, não é muito, não gosta de ficar muito babando o ovo da pessoa, né? E aí a pessoa É, se invoca, sabe? exato, Se é invoca, verdade. ela quer ser realmente adulada, não tem jeito. Então, assim, existem muitos desses colaboradores que são com a saúde mental abalada, Uhum, geralmente são questões de conflitos de transtornos, gente transtornada com é. pessoas que de alguma forma tocam nas suas feridas.
sem saber. Vamos Nossa, imaginar doutora. por isso Imaginar. que vamos imaginar que este líder narcisista autoritário, ele tenha tido lá atrás um trauma infantil de que todo mundo fazia o que ele queria. Passando o filme na Fazia o cabeça da que Fabiana. da Ui! Oi, Fabiana. É verdade, né? Então, aí tem um colaborador lá que, vamos imaginar, o jeito de olhar dele, o jeito de olhar, de virar a cabeça, é Meu Deus. semelhante àquela pessoa que lá atrás foi contra ele. E esta pessoa, ela não vai saber nem por Tá. que ela tem tanta aversão, mas ela cria uma aversão por esse outro. E talvez crie problemas na vida desse colaborador. Tá. Então Deu para ele pode perceber? enxergar. Então, assim, ele pode olhar no comportamento do colaborador alguma coisa que remete para ele lá no passado, e eles que, de Isso uma está no forma ou de outra, ele se sentir inconsciente. ameaçado, tá no inconsciente. E aí ele olha para Sim. aquilo dali e ele fala: Meu, isso aqui é uma ameaça, eu não quero isso daqui perto de mim, ou faz da E vida ele não da sabe pessoa um nem por quê. inferno. Não vou com a cara dele. Não vou, ele não é de Tá. confiança. E aí, Ah, é assim, são muitas distorções cognitivas que as pessoas têm, não só de lembrança, de gatilhos. Às vezes uma palavra que a pessoa fala, ela interpreta mal. sim. E ela já generaliza para todo o comportamento do outro. E aí começam essas questões dentro do ambiente organizacional. Então, aí que fica imprescindível. Tem que ter todas essas providências que se fazem, né, para deixar o ambiente mais alegre, botar planta, Agradável. agradável. Vamos fazer uma Deixar ginástica. colorido. Vamos fazer uma ginástica laboral. Vamos tomar um café lá embaixo, ter o lugar dos fumantes, ter o lugar para bater papo, relaxar, tal. Isso, é Mas você verdade. percebe que quando tem algum problema desse, nada adianta se esse problema não for tratado. Então, agora, vamos falar a verdade. O que poderia resolver isso? São as questões Isso, internas. exato. Exato. Terapia, cuidado, autoconhecimento, técnicas realmente que você venha a tocar nessas suas dificuldades. Mas para isso precisa alguns pré-requisitos. Primeiro, vamos imaginar o CEO de uma mega corporação. O Tá, sujeito tem um problema lá da época oral de criança. tá. E ele cria Freud. problema. Sim, Freud. É Ele Freud. cria problemas para todo mundo que está abaixo dele. Desde o imediato que está até a copeira que serve o café. Vai falar pro Daquele CEO. chilique, né? Um CEO dando chilique. Coisa linda, né? Vai falar pro CEO e fazer terapia. O cara não vai, né, doutora? Não vai. Ele Ele se acha acha muito que superior, né? E aí passou uma mensagenzinha aí do Ayrton de novo, falando o problema do ego. Então, são egos Foi. doentes, egos doentios. Porque ego é uma coisa boa, que não dá pra gente Sim. matar nosso ego. É a nossa porção do ser em contato com a realidade. Nós, em contato com a nossa realidade, nós temos que ser saudáveis. É verdade. O ego tem que ser forte, mas saudável. E o ego dessas pessoas, às vezes não está nem integrado. Do narcisista não está nem muito integrado. Ou seja, ele não sabe nem direito o que ele é. Nossa. É uma insatisfação perene. Nada preenche. Por isso que ele quer que vivam agradando, que concordem com tudo que ele faz. Precisa disso. É como Ele se fosse precisa uma disso. criança que estacionou lá na fase infantil do narcisismo e não cresceu. É isso aí, eu ia até comentar, que no artigo fala sobre isso, parece uma criança mimada, que se você É uma fizer o que eu criança quero, mimada. eu me jogo, ele fala isso, inclusive. Isso. Então, a Tati está escrevendo insegurança. Insegurança, ele não tem segurança de nada, ele não sabe quem ele é, ele não sabe do que ele é capaz. Então, ele vence
Ele pode ser um grande herdeiro de uma corporação, mas ele é um inseguro, uma criança insegura. E ele vence, é aquela pessoa que gosta de ser temida, não ser respeitada. Isso é. O que Né? eu vejo bastante, doutora, assim, quando eu faço mentoria de carreira, com o pessoal que é gerente, ou pessoas que vão transitar, ou que querem, ou, tipo, se a pessoa não é líder, eu falo, mas para que você quer ser líder, né? O que eu mais escuto é o poder, eu quero ter poder, eu quero mandar, e eu quero, se é uma empresa que tem bônus, tem umas vantagens, as pessoas pensam muito nisso. Então, eu acho que, assim, não que as pessoas não tenham que ter, ok, só que ela tem que Claro. pensar que antes ela vai cuidar de pessoas, porque o que ele fizer Então, vai refletir na vida das pessoas, né? então, e parece assim que muitas dessas pessoas, elas vão fazer uma vingançazinha. A hora que eu tiver o poder, vocês vão ver. Eu Isso, devolvo já para a ouvi isso. vida tudo que eu fui Eu já ouvi. pisoteado, humilhado. Agora quem manda aqui sou eu. E isso Exato, já. é humano. Então, assim, nós não estamos falando aqui de forma, de economia, de jeito, de sistema econômico, de nada. Nós estamos falando de gente. De As gente. pessoas, não importa o sistema econômico, não importa o jeito que se manda uma empresa. Importa que as pessoas, elas têm problemas e elas têm que se equilibrar e amadurecer. Elas têm que Doutora, cuidar das suas chagas, né, emocionais, para que elas sejam saudáveis. E E elas saber possam conciliar. conciliar, compartilhar, ser mais humanas, né? E porque senão nada resolve. Todas Exatamente. as mudanças começam no interior do indivíduo, né? Uhum. E assim, quando que o cara é respeitado, quando é um líder nato, ele precisa ter autoridade, Isso. ele não precisa ser centralizador ao excesso, ele não Não precisa nem ter cargo, né? As Não. pessoas vão respeitar ele por ele mesmo, né? Quantos pacientes eu tenho que ocupam funções de fato? Elas que mandam, elas que coordenam, elas que tocam projetos, elas que fazem tudo acontecer. Só que elas não têm a patente, vamos dizer assim, o cargo, patente. não tem a patente Isso. e não tem o salário. As Exato. responsabilidades são imensas. Então, o que começa a acontecer? As pessoas começam a perceber que, por mais que eu ajude, por mais que eu me estenda, ajude todo mundo, coopere todo mundo, vamos dizer que alguém está com um problema, eu vou lá e ajudo. Se tiver alguma questão fora, que o líder, ou narcisista, ou qualquer outro que tenha algum problema, vai lá e fala assim, quem mandou você mexer aqui? Isso não era para você. Olha, a Tati falou que teve síndrome do pânico. Ó, tá quanto pânico, quanto. E não é só pânico. Síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Quantos tipos de transtorno de ansiedade a gente recebe no consultório por conta disso? As pessoas vão ficando ansiosas, e o trabalho começa a ser aversivo. Começa a ser o gatilho, o próprio trabalho é o gatilho. Só o fato de você pensar naquilo dali já começa a dar borboletas no estômago. Olha, e vou aí fazer já um era. desafio para as pessoas que estão assistindo. Quem já, de segunda-feira de manhã, na hora que toca o despertador para levantar para trabalhar, teve vontade de fechar os olhos e acordar um ano depois. Para não ter que sair e trabalhar. Ou ligar o notebook, né? Não precisa ser muito, né? Porque agora é isso, né? Olha lá, melancolia por saber que na segunda-feira tinha que ir para o trabalho. Nossa, tinha que ir para o trabalho. É verdade. Todo mundo é assim. Então, assim, por mais que seja tudo que a pessoa sempre quis conquistar em termos de carreira profissional, em termos de realização pessoal, porque às vezes o trabalho é algo assim que
tem até um objetivo social, que a pessoa Sim. encontra uma liderança dessa, que não é liderança, na verdade, né? E aí, o desejo de trabalhar vai para o chão. As pessoas acabam se trazendo essa frustração dia a dia, e é o que a Tati comentou, né? Ela acaba levando a situações patológicas. E aí o pessoal entra de licença. Hoje a gente tem muitas pessoas de licença médica por causa disso, né, e tem áreas de trabalho, por exemplo, call center. Isso. Nossa, é uma coisa assim absolutamente absurda, né? Absolutamente absurda. Caso de rotatividade em empresa que o pessoal isso não aguenta. Isso que eu ia falar, muita rotatividade, né? Tem muito isso também, as pessoas não aguentam. Então, assim, tem países, que nem o Japão, por exemplo, eles estavam muito preocupados com isso, começaram a dar horário de folga, período de folga, tal, mas... E aí tem essas medidas, né? Mas não adianta se as pessoas, né, não se prepararem para os cargos que ocupam. É verdade. Isso é uma coisa que é verdade. Eles não conhecem o trabalho do pessoal da equipe. Eles começam a passar ordem, passar ordem, passar ordem. Avaliam, feedback, que é uma coisa que foi inventada, criada, bolada, para ser uma coisa excelente, de algo para, vamos dizer, promover o crescimento das pessoas, né? Nossa, gente, é desesperador. É desesperador. As pessoas relatam que são colocadas em sala com o gestor, com o gerente, e aí matam, desqualificam até. Ai, fala, mas eu gosto de você, sabe? Você é uma grande amiga minha. A pessoa vai chorando para casa. Sabe, eu não gosto de você chorar, mas você precisa saber disso. Aí vai a avaliação, né? Que eles têm todos os critérios, aquelas histórias de avaliação e tal. Lá embaixo, a pessoa que carregou o departamento nas costas o ano inteiro. Isso é a coisa mais comum de existir. E aí, como ficam essas pessoas? Quem pratica isso não tem consciência, não tem empatia. Que nem você falou, tem que ter empatia. Não, e isso que eu ia falar, eles não percebem que eles fazem isso, né, doutor? Às vezes percebem. Ah, tem os malvadinhos? Tem, claro que tem. Eita! Os ambiciosos, aqueles que querem vencer a qualquer custo. Né? Tem de tudo nessa vida, infelizmente. E a gente precisaria alertar essas pessoas que são mais frágeis, né? que acabam acreditando, são vítimas de assédio moral direto, e acabam acreditando que o problema são elas. Doutora, se você fosse contratada por uma grande corporação com esse tipo de demanda, o que você falaria para um grande presidente ou para um grande CEO que falasse assim, olha, eu gostaria de investir na saúde mental dos meus colaboradores, eu sei que eu tenho um gap aqui alto por um índice, né, de licença, enfim. O que você falaria para ele? Ou que tipo de direcionamento aí você daria para esse VP, para esse CEO, ou seja lá o que for? Tá. Na verdade, eu acho que todo mundo teria, mas também precisaria, seria uma medida para ajudar esse quadro de colaboradores, mas também, é claro, os colaboradores deveriam estar de acordo, porque tem gente que não aceita. Mas tem razão. Fundamental também, né? Um trabalho terapêutico, que pode ser em grupo, pode ser individual, que a empresa passe, eu não sei se um curso, oficinas, mas não só essa coisa de treinamento,
botar todo mundo na sala. Não funciona, ele funciona um pouco. Mas Exato, é até isso que o eu ia momento falar. que, até como dizem, a página 2. Aquelas dinâmicas de entrosamento, Não, é legal, mas assim, cada um tinha que cuidar das suas questões internas. Não tem jeito. Olha, eu soube de uma paciente minha, que ela é empresária. Ela me ligou e me pediu indicação. Ela falou, eu sei que você não vai fazer isso, mas me indica alguém, uma psicóloga, um psicólogo, para atender meus funcionários. E ela Olha, contratou uma das uau, psicólogas da nossa equipe. E caramba. assim, é lógico, a empresa dela não é gigante, é possível se fazer Mas é isso. uma mega atitude, né? Olha que consciência. Gente, eu nunca vi isso na minha Porque vida. ela falou, olha, eles estão tão ansiosos, tão inseguros por causa dessa crise sanitária, com tanto medo do futuro, que eu preciso fazer com que eles melhorem. Para produzir, né? Eles melhoram, eu melhoro, a empresa melhora e todos nós cresceremos juntos. Então, acho que esse é o Olha, segredo, né, doutora? eu falei, olha, eu te aplaudo de pé. Com Porque é certeza. difícil. Você vai falar isso para um CEO? Só me conta uma coisa. Quantos de vocês sabem que essas assistências médicas aí, que os funcionários têm direito, a maioria não oferece cobertura para psicoterapia. É verdade. Por Ou quê? se não tem uma Psicoterapia? quantidade mínima também, né? E aí se acaba, Sim, depois as pessoas não fazem sim. mais, né? E tem isso As também. empresas, são poucas que têm um psicólogo no seu quadro, mas não, nos RH está cheio. E É são os verdade. melhores profissionais. Mas se você tem um departamento médico, alguma coisa assim, pôr um psicólogo para atender seus funcionários, é um investimento que vale muito a pena. Eu não estou puxando a sardinha para a minha profissão, Não, mas mas as pessoas não eu têm acho nem que noção do que pode se fazer, do tanto que pode ganhar em qualidade de vida, porque a pessoa estando bem internamente, às e vezes o a ambiente, empresa sabe, exatamente. E pensando que não a empresa adianta. sempre tem um viés de resultado, porque é isso que ela quer, não, a gente não Precisa, pode né? ser Alice no País das Maravilhas e falar assim, não, Não, gente, a empresa não precisa ganhar dinheiro, a empresa precisa ganhar dinheiro, que a precisa. gente precisa comprar nossas coisas, a gente precisa ser feliz, todo mundo precisa. Não vem com esse Sim, negocinho, não, sim, tá? Né? isso Mas assim, mesmo. como é que até, né? Eu vi que a Sheilinha está até aqui. A Sheila ela tem um case de liderança positiva muito legal na empresa dela. Se um dia ela Tá. fizer vir fazer uma live comigo, eu vou adorar. Assim, ela investe nessa questão dos colaboradores, porque custa caro, mas é que você, na realidade, está fazendo um investimento de perenidade. O mínimo Sim, de depois de ação trabalhista, tem uma questão de colaborador doente, o aham, colaborador vai estar muito próximo da empresa porque ele vê isso como uma carreira para seguir. Então, assim, exatamente. você começa a ter uma perspectiva diferente do que era lá atrás, Sim, né? Do que, tipo, sim, fala, não, porque você concorda que um gestor ou uma liderança, seja lá o que for, se ele não vê perspectiva, ele vai estar no presenteísmo, né? Ele só vai estar no sim. presenteísmo. É, Ele vai, mas ele não vai entregar o que ele deveria entregar, né? não. Olha, se tem uma coisa que prende, vincula a pessoa, é o sentimento de pertencimento, Exato. Nossa, pode crer. Que eu acho que né? banalizou, tá? Tá banalizado esse negócio. Tá banalizado dentro da linguagem do senso comum. Hashtag. Os hashtags. Assim como banalizou uma Exato. série de coisas, né, hoje em dia. E Sim, que não deveria ser exato. banalizado. A gente tem que separar as É, coisas. Mas essa coisa do pertencimento é muito importante. A pessoa que se sente colaboradora de verdade, reconhecida dentro de uma empresa e não se sente só um número lá dentro, ela vai vestir a camisa da empresa e ela vai vai trabalhar mesmo. e vai trabalhar feliz É, porque ela está sendo respeitada. é E isso agora aí. tem empresários que falam assim, vou fazer o quê? Eu vou gastar daqui a pouco, a rotatividade é grande, né?
pessoal vai embora, eu investi, né? Mas quem disse que ela vai embora se ela estiver dentro da empresa, às vezes até melhor do que estar na própria casa, Exato. né? Tem muita gente. Antigamente Tem, acontecia tem. muito isso, né? Sim, Doutora, sim. o nosso tempo já está acabando, você acredita? Ai, não acredito. E eu acho que depois a gente vai ter que voltar para falar de novo desse assunto e até outras Parte coisas 2. mais. Parte 2. Parte Mas o que eu 2. queria que você deixasse uma mensagem, né? Primeiro eu quero te agradecer, obrigado por você ter aceitado o convite por Eu estar que aqui. agradeço. E estou muito feliz, de Aham. verdade. É uma honra poder receber você. Nossa, para mim também. E É muito bom bater papo com você é sempre. gostoso, né? Muito bom, E né? que mensagem que você deixaria para as pessoas que estão buscando a questão de saúde mental? E a gente está falando do mundo corporativo, gente, mas é de todos É os para segmentos, tudo. tanto de tudo, de todo, Tudo, tudo. né? Tá no Olha, trabalho, o que você deixaria de mensagem para as vou pessoas? falar de novo. Não estou puxando a brasa para minha sardinha. Mas, assim, a saúde mental é base para tudo. Tanto é Uhum, que o conceito de saúde hoje não é você não ter alguma patologia, alguma doença. O conceito de exato. saúde é como você lida com os seus problemas. E para você Olha, ser muito bem. forte, você saber lidar com os seus problemas, com os problemas que a vida traz, saber lidar com essa falta de controle que caiu na nossa cabeça e a gente achava que controlava muita coisa e não controla nada, Ah, né? é E a gente tá verdade, assim tem razão. tateando um mundo novo, né? Vendo coisas feias acontecerem, fala, mas o que mais falta acontecer? Falta. Hoje o Etna entrou em erupção, tem mais essa, né? Até o vulcão, a Terra está cuspindo fogo, literalmente, né? Exato, Então, assim, exato. para você lidar com você mesma, lidar com suas dificuldades internas, não ter medo de tocar naquelas coisas que estão lá no fundo do seu inconsciente, mas que te dominam. E às vezes, aquele chefe que, às vezes tem essa também, às vezes o chefe não é narcisista. A pessoa é que não sabe lidar com a autoridade. Então Muito vamos bem, lá trabalhar como você tem lidou com papai razão. e mamãe, Boa. os professores lá atrás. Vamos aprender quais são as nossas dificuldades, porque não tem quem não as tenha. Então, para a Uhum, gente fazer um mundo melhor, a gente tem que começar dentro da gente. Para a gente é fazer um mundo verdade. melhor, a gente estando bem, tudo em volta vai estar melhor. Cada um cuidando de Uhum, si, cuidando da sua criança interior, cada um cuidando das suas dificuldades, assumindo sem medo. Ah, isso é fundamental. Aí não há chefe narcisista, ou seja lá o que for, que vai com quem derrubar for. você, né? Chefe, marido, esposa, filho, tudo, porque é um Ninguém. contexto, né? Pai, mãe, tem tudo Sim, isso também, sim, né? sim. Você vai ter equilíbrio para caminhar e força para caminhar. Vai ser difícil você ser derrubada. É, Tropeça, fica meio tonto, assim, nossa, toma cada susto, porque a vida é uma surpresa. Cada é hora. Quem que verdade. pensou que ia passar pelo que está passando hoje? Nem me fala. Deleta Né? essa parte. Então, vamos pegar, Doutora, vamos com muita vamos ter que sair. calma. Nós vamos ter que sair, porque senão daqui a A pouco gente vai jogam ter a que gente sair. fora. É A o gente, Instagram que manda pra gente ir embora. Doutora, isso, a eu gente faz a vou ter que parte 2 se terminar. vocês quiserem, tá É, bom? com certeza, a gente vai Então falando, não tá bom. esquenta. Depois eu peço para o pessoal colocar também mais tópicos aí do que eles querem Isso, falar sobre isso. isso e a gente vai trazendo. Doutora, muito obrigada. Beijo Obrigada para mesmo, todos, terça-feira muito de carnaval. obrigada. Beijo para todo mundo que Para vocês participou. Boa todos, noite. obrigada. Tchau, 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 boa tchau. Fiquei noite. com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Foi lindo, hein, gente? Obrigada por vocês terem participado. Tchau, tchau.